Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Bora lá? Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua fidelidade e graça. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Porque o Senhor é bom e não há outro Deus como o Senhor. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Deus soberano, Deus criador dos céus e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor. Não há outro igual a ti. O príncipe da paz, o princípio e o fim. Tu és um Deus maravilhoso, digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda glória. Só o Senhor é digno de ser exaltado, glorificado, louvado, honrado, engrandecido. Deus maravilhoso, Pai amoroso, o princípio e o fim. Nós louvamos, engrandecemos o teu nome, porque não há outro Deus além de ti. Não há Deus igual ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos de estudar a tua palavra. Obrigado pelo momento que podemos parar o dia já no início dele para contemplar a tua face, para aprender mais sobre a tua escritura. Grande é o Senhor, louvado seja sempre o Senhor, porque o Senhor é bom e não há outro Deus além de ti. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor que é derramada sobre nossas vidas. Obrigado pela misericórdia que se renovou mais uma manhã. Obrigado pelo pão sobre a nossa mesa que nos alimenta. Obrigado, Senhor, pelo teto, pela casa. Obrigado pelo carro, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pelo cuidado com a nossa família. Obrigado pelos familiares e amigos. Obrigado pela sua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades, pelas portas abertas e também pelas fechadas. Toda honra e glória seja dadas a ti, Senhor, em todas as situações. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós, até naqueles momentos e detalhes que a gente nem imagina. A sua presença é sobre as nossas vidas e nós te louvamos. Obrigado, Jesus, por tudo o que fez por nós. Como estamos vendo, deixou a sua glória para habitar entre nós. Teve uma vida santa, pura diante dos olhos do Senhor. Se entregou pelos nossos pecados. Então o Senhor viveu a vida que deveríamos viver e morreu a morte que deveríamos morrer, tudo por amor a nós. Nós somos gratos, louvado seja o Senhor. E obrigado, Jesus, porque ressuscitou e assim nos deu vida eterna. E hoje podemos ter a certeza de que contigo viveremos eternamente e em teu reino. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja teu nome, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua reta justiça. O Senhor é bom, mas também é um Deus justo e reto, aonde não habita o pecado. Obrigado por nos tirar, então, deste lamaçal que era o pecado da nossa vida. Obrigado por nos tirar de lá e nos purificar, nos santificar e ter transformado e estar transformando nossas vidas dia após dia. Um detalhe a cada detalhe, Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o Senhor.
Espírito Santo, eu te clamo nesta manhã, ministra aos nossos corações, traz à luz aquilo que estava encoberto, que possamos, ao estudar a tua palavra, compreender tudo que o Senhor tem para nós, compreender todas as coisas que o Senhor tem para dizer para nós, que possamos compreender tudo que foi escrito como contexto histórico, que possamos entender aquilo que foi e ficou para aquele tempo, e aquilo também que possamos tirar de lição, de aprendizado, e que ainda é para nós neste tempo, para que possamos sempre estar aprendendo com a palavra. Age, Espírito Santo, sobre as nossas vidas de maneira sobrenatural. Derrama sobre nós os teus dons, dons como conhecimento, sabedoria, profecia, os dons da fé, do amor, milagre, cura, dom de discernimento de espíritos, dom de língua, interpretação, dom do serviço, dom de administração, dom do cuidado, dom da graça, Senhor. Dons como de evangelismo, de mestre, que o Senhor derrame sobre nossas vidas, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, e no momento necessário para que o evangelho do teu reino seja pregado. Capacita-nos, enche-nos da tua presença, para que possamos, assim como os discípulos, nesses dias, pregar o evangelho do reino com toda a autoridade, toda a ousadia e todo o poder vindo do Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja sempre glorificado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por transformar as nossas vidas. Nos enche da tua armadura, nos reveste da tua armadura e do teu poder, para que possamos, sim, com autoridade, ousadia, coragem e cheios da tua presença, pregar o evangelho do teu reino até as últimas consequências, que não sejamos intimidados por nada, e sim que nós nos levantemos sempre com autoridade e poder vindos do Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai amado, perdoa os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a ter olhos e ouvidos como do Senhor. Cuida, Senhor, para que a gente possa discernir, ouvir a tua voz e nos afastar do mal, nos afastar dos pecados, para que possamos cada dia mais ter uma vida mais em santidade no Senhor, para que possamos buscar a presença todos os dias, para que possamos estar sensíveis à sua voz, e quando estivermos a caminho do pecado, possamos discernir isso, Pai. Capacite-nos, enche-nos da tua presença e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa nossos olhos, a nossa língua, a nossa mente, Pai. Perdoa toda vez que não controlamos ao falar de alguém. Ao invés de estar falando bem, estamos fuxicando, futrigando, levando contenda sobre a vida de alguma pessoa. Que a sua misericórdia alcance nossas vidas, alcance a nossa língua, Pai. Assim como eu também peço ao Senhor que nos ensine, Pai, a perdoar como o Senhor, a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que nos maltrata, que de alguma maneira deseja o nosso mal. Que o Senhor venha de maneira sobrenatural nos ensinar a amar como o Senhor ama. E que possamos compreender que se essa pessoa fez o que fez, era o máximo que ela tinha para dar. E que a gente aprenda a nunca mais carregar essas pessoas, Pai. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa família. Esteja acampando com os teus anjos ao redor das nossas residências. Que o Senhor esteja manifestando com o teu Santo Espírito dentro das nossas casas. Que as nossas casas estejam tão cheias da tua presença que qualquer pessoa, ao entrar nela, sinta a
tua presença, sinta o teu aroma, sinta o teu poder dentro das nossas casas, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Quero te clamar, Deus, pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, Pai, muitas vezes que são dores físicas, que necessitam de um tratamento, de um médico, muitas vezes são dores específicas, enfermidades da mente, que também muitas vezes precisa de médicos para resolver o problema, mas tem aquelas pessoas que, além da dor física, mental, tem a espiritual, pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente, e isso tem reagido em seu corpo com dores e enfermidades, Pai. Que caia por terra em nome de Jesus todo o ataque maligno sobre os teus filhos, que os teus filhos abram os olhos e comecem a enxergar o que os tem derrubado espiritualmente, o que os tem derrubado fisicamente e mentalmente, para que possamos no Senhor buscar essa cura. Se for necessário um médico e um remédio, que nós tenhamos discernimento para buscar isso. Mas se for apenas espiritual, que nós também tenhamos de dobrar o joelho e pedir socorro para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que interceda por nós, para que possamos sim vencer toda essa enfermidade, seja física, mental ou espiritual, Pai. Levanta, Senhor, os teus filhos que estão passando por esse e qualquer tipo de enfermidade, Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido através da vida destas pessoas, que hoje passam por lutas e dores, mas que amanhã vão estar glorificando e exaltando o teu santo nome, Pai. Derrama, Senhor, a sua cura, a sua transformação e o entendimento do porquê todas essas coisas estão acontecendo, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja sempre exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que essas pessoas possam ver o milagre do Senhor sobre a vida delas, Pai. Te clamo também, Senhor, pelas famílias. Quantas famílias nesse último tempo, Pai, nesses últimos dias estão passando por lutas, enfrentando grandes dificuldades, porque muitas vezes têm deixado o básico, tem trocado os valores. Casas onde mulheres têm tomado as atitudes e as responsabilidades dos homens, e homens têm agido e tomado a atitude e responsabilidade das mulheres. Valores invertidos, valores que não estão a favor da tua palavra. A tua palavra sempre deu o lugar certo do homem e da sua mulher dentro da sua casa, mas o inimigo da nossa alma tem inserido na mente, Pai, das pessoas há muito tempo e tem invertido esses valores. Então temos hoje homens frouxos e mulheres macho demais, Pai. Que isso comece a inverter, que os homens comecem a se posicionar dentro das casas, dentro da sua família, como homem, como o provedor e aquele que dá a sua vida pela sua mulher e pela sua família. E que a mulher venha tomar a postura de mulher dentro da sua casa, a sábia, aquela que cuida do seu lar, a responsável pela sua casa e que dá a vida pelos seus filhos e que cuida para que tudo esteja em perfeita ordem, Pai. E que dentro de todos esses valores que precisam ser tragos de volta, Pai. A gente insere também os pensamentos, o cuidado, as atitudes, o amor, as vestimentas, a doutrina básica, o tempo à mesa com a sua família, com os seus filhos, o ensino aos teus filhos, para que esses filhos, tanto menina como menina, possam crescer valorizando os princípios da tua palavra, Senhor.
tudo isso para que o Senhor seja louvado, tudo isso para que a instituição família seja novamente restaurada, para que tudo volte ao eixo, porque nós sabemos que a base do teu reino é a família. E o quanto o inimigo tem se levantado contra as famílias e nesses últimos dias contra as crianças, Pai. Que o Senhor esteja levantando servos e filhos que estejam lutando a favor das crianças, que estejam se levantando e se posicionando para ensinar os princípios da tua palavra para as crianças, adolescentes e jovens, e que essas crianças, jovens e adolescentes cresçam enraizados dentro da tua palavra, conhecedores da verdade, filhos libertos do pecado, Senhor, transformados, não importa o momento e o tempo, Pai. E que o Senhor também levante servos do Senhor para estar protegendo essas crianças que muitas vezes são inocentes e são atacadas, Pai. Eu quero te clamar durante esses dias, Pai, que o Senhor esteja verdadeiramente se posicionando pessoas para estas festas que virão semana que vem, Pai. Esta festa criada por Satanás, que ela caia por terra, que os teus filhos, os teus servos se levantem contra essa doutrina que vem de fora, que na verdade é um engano chamado de festa, que esse negócio de Halloween que veio para o Brasil caia por terra, esta festa satânica disfarçada, fingindo que traz coisas boas, Pai, e que na verdade não traz, que na verdade distorce, que na verdade é um momento tão pesado espiritualmente que as pessoas precisam se levantar, os teus filhos precisam se levantar em oração e em posicionamento contra este movimento, para que o teu reino se fortaleça, para que a sua igreja unida se fortaleça e pare de dar brechas para estes eventos, para estas festas que traz esse corrompimento do evangelho, que traz essa divisão, que traz este afastamento. E quantas pessoas, crianças, jovens, perdem as suas vidas nesses dias. Pai amado, nos ajude a proteger os nossos, estar atentos e de olhos abertos e estar sempre guardando os nossos. Coloca, Senhor, os teus anjos protegendo os nossos filhos, as nossas crianças, aqueles que são do Senhor e até aqueles que não são, Pai. Esses tipos de coisas não podem acontecer e a sua igreja precisa se levantar e se posicionar. Não podemos dar brechas. Sabemos que muitas coisas terríveis estão e vão acontecer, mas como igreja do Senhor precisamos também nos levantar para confrontar todas estas coisas. Nem que isso nos leve à morte, Pai. Mas não podemos aceitar que estas coisas do mundo invadam, Senhor, as nossas casas, as nossas vidas e a nossa igreja. Que esse espírito de tanto faz caia por terra. Que todas essas pessoas que conhecem o princípio da sua palavra comecem a ser tocadas e levantadas para confrontar o sistema, para confrontar as escolas, nem que seja não levando os seus filhos nesses dias, Pai. Nós não podemos aceitar, nós não podemos ficar calados, precisamos sim nos posicionar como filhos e servos do Senhor. Levanta, Senhor, o movimento. Pai amado, sabemos que é dias de chacoalhar da igreja, de chacoalhar da árvore. E sabemos que no primeiro balançar da árvore, todo fruto que cai são os frutos podres. São aqueles frutos que aparentemente parecem bonitos, mas por dentro são sepulcros caiados. Estão podres.
E nós estamos vendo o Senhor chacoalhando a sua igreja. E estamos vendo os frutos podres começarem a cair. Que o Senhor nos revista do teu Santo Espírito, nos revista de santidade, nos revista do teu amor, Pai, para que possamos, sim, como um bom fruto, permanecer preso na árvore, permanecer dentro da sua igreja, permanecer firmados no teu Espírito, firmados no Senhor, até que o Senhor venha. Tudo para a glória do teu santo nome, Pai. Vem, Santo Espírito, sobre as nossas vidas. Nos liberte, nos guarde e use as nossas vidas. Para que possamos, com toda a autoridade vinda do Senhor, para que sejamos essa geração de avivalistas, de avivamento, pessoas cheias do teu Espírito Santo, que pregue o evangelho do teu reino com ousadia e autoridade aonde estiverem. Se for dentro da sua casa, no seu bairro, se for na sua cidade, no seu estado, na nação brasileira ou em outros povos, que o Senhor nos encha do teu poder, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Perdoa, Senhor, os pecados, a começar da nossa casa, da nossa cidade, Pai. Que essa cidade, em nome de Jesus, não seja mais reconhecida como a cidade do divórcio. Que o próximo prefeito, que a próxima prefeita dessa cidade, seja verdadeiramente usada pelo Senhor para se levantar contra esse sistema. Que possamos ver essa cidade sendo transformada, que o avivamento do Senhor traga cura e restauração sobre esta cidade. Que aqueles servos do Senhor, que um dia se chamaram de filhos e estão perdidos, que sejam restaurados, restituídos. Que aqueles que estão apenas com os pés nas águas, que eles entendam que precisam mergulhar no Senhor. E aqueles que têm buscado ao Senhor, mergulhado na tua presença, que sejam cheios do teu poder e do teu Espírito, que vivam a essência do Senhor, que vejam e vivam o sobrenatural, para que possam, com ousadia e poder vindos do teu Santo Espírito, enfrentar esses dias com toda a autoridade vinda do Senhor, para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido, Pai. Senhor, quero te clamar ali, traga paz para Jerusalém, traga paz ali para o Oriente Médio, Pai, traga paz para as nações que estão em guerra. Muitas vezes a mídia e os nossos olhos ficam com os olhos focados com o que está acontecendo ali em Israel, porque querendo ou não, aceitando ou não, é o centro do mundo. Mas nós estamos vendo guerras e rumores de guerras em vários locais da terra, Pai. Este conflito que a gente tem visto, que pode se tornar esse terceiro confronto, que pode levar a muitas mortes e vários sinais proféticos do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja guardando e protegendo os teus filhos, pois há vários pontos de conflito em todas as nações. Que o Brasil se levante, Pai, com a neutralidade que eles têm, que nós temos, para proclamar o evangelho a todos esses lugares, Pai. Levanta os teus filhos para isso. Traga paz, Senhor, então, para o mundo. Traga paz, Senhor, mesmo que seja essa paz que a gente sabe que vai ser momentânea. Que nós, os teus filhos, estejamos atentos a este momento de paz. A quem vai estar trazendo esta paz? Que não sejamos enganados, Pai. E que sim, que estejamos com os nossos joelhos dobrados.
com os nossos olhos e a nossa vida totalmente voltada para o Senhor. Que estejamos atentos a todas as coisas, sensíveis a todos os sinais e ao agir do teu Espírito. Que possamos, sim, com ousadia e autoridade, como um só corpo, uma só igreja, se levantar contra o sistema. E que possamos estar atentos, porque aquele que medita e conhece sua palavra não será enganado. Mesmo que o lobo venha vestido de ovelha, mesmo que no início o falso Cristo se apresente como a solução para as famílias e para a igreja, que sejamos atentos e que não sejamos enganados, e que os nossos olhos não estejam em governos, não estejam em pessoas, mas que nós estejamos focados no Senhor, focados na sua vinda, focados na tua palavra, e que possamos estar buscando ao Senhor todos os dias, sensíveis à voz do teu Espírito. Derrama sobre nós, Pai, o dom de discernimento, para que não sejamos enganados. E que estejamos prontos, Pai, para a batalha. Se formos arrancados dessa terra antes, glórias sejam dadas ao teu nome. Se tivermos que suportar todas essas lutas e dores, as glórias sejam dadas ao teu nome. Mas que estejamos cheios do teu Espírito, preparados para todas as coisas. Que estejamos, sim, verdadeiramente vivendo para ti e em ti. Para que quando o Senhor nos encontrar, independente do momento, o Senhor possa olhar nos nossos olhos, sorrir e nos chamar pelo nome. Porque nós lutamos a boa luta e guardamos a nossa fé. Nos ensina, Senhor. Nos guarde. Nos encha da tua presença. Que este não seja apenas momentos, mas que possamos compreender que a nossa vida é totalmente dependente do Senhor. Tudo para a glória do teu santo nome, Pai. Tudo para o louvor do teu santo nome. Maranata, Senhor Jesus. Ansiosamente aguardamos o seu retorno. Mas enquanto o Senhor não vem fisicamente tomar posse do teu reino, encha-nos da tua presença, encha-nos da tua autoridade, da sua ousadia, para continuarmos trabalhando, pregando o evangelho do teu reino até o fim, para que sejamos os trabalhadores da última hora que fazem o que precisa ser feito, para que o evangelho do teu reino cresça, para que o Senhor seja exaltado. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, o amado da nossa alma, nós te agradecemos. Amém. Bom dia, Neide. Bom dia, André. Bom dia. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, nós estamos lendo, estudando o Evangelho de João. Então, ontem nós vimos que esse Evangelho provavelmente foi escrito bem depois dos outros, vamos dizer até 4, né? Provavelmente bem depois até do livro de Atos. Ele provavelmente foi escrito ali nos anos 80, entre anos 80 e anos 90. João provavelmente estava em Éfeso. É um evangelho escrito diferente dos sinóticos. João provavelmente bebeu dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e escreveu um pouco diferente, mostrando
Jesus de uma maneira aos seus olhos, vamos dizer assim. E o Evangelho de João é interessante porque durante o ministério de Jesus, diferente dos outros evangelhos, João dá uma acelerada até quando Jesus entra em Jerusalém. Aí ele freia. Aí então João pega esses 3 anos de ministério e acelera, contando alguns detalhes que ele acha importante para revelar a graça e o poder de Jesus, mostrando para gentios e judeus que Jesus é Deus. E aí quando Jesus entra então em Jerusalém para a última festa da Páscoa, João desacelera. Então ele começa a relatar os últimos 5 dias de Jesus de maneira mais, como que eu vou dizer? Ele começa a relatar mais detalhadamente. Então a gente tem uma freada no Evangelho de João quando Jesus entra em Jerusalém e com mais detalhes sobre a vida, sobre esses últimos dias de Jesus, a sua crucificação e morte. Então ontem nós lemos a primeira parte, né, metade praticamente do livro do primeiro capítulo de João. Vimos João mostrando Jesus como Deus, que ele estava em Deus e era Deus desde o princípio, desde antes de toda a criação. O Senhor Jesus estava com Deus, ele era Deus, ele é o Verbo que se fez carne. Então, nós podemos ver e perceber a presença de Jesus desde o princípio. E isso é maravilhoso. E aí, depois de João fazer essa apresentação mostrando a divindade de Jesus, João então começa a falar sobre João Batista. E aí a gente vê João Batista sendo perguntado, né, sendo confrontado primeiro por judeus e sacerdotes que vêm ali confrontá-lo, e depois a gente tem também os fariseus, lembrando que mesmo sendo todos israelitas, eram de partidos ou religiões diferentes, se respeitavam, né? Os fariseus, na maioria das vezes, respeitavam a autoridade dos sacerdotes, mas isso não impedia eles de entrar em confronto teológico muitas vezes. E aí então a gente vê João Batista, né, falando sobre aquele que viria após ele. E a gente viu então João batizando Jesus e vendo, né, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E o mais interessante que a gente precisa entender, e permanecendo sobre Jesus. Que a gente tinha no Antigo Testamento, depois depois do dilúvio, né? Antes do dilúvio, a gente tem ali no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor falando que o homem não viveria mais tanto como ele tinha vivido. E que, na verdade, ele viveria apenas 120 anos e que o Espírito entraria em contenda com o homem. Então, quando a gente vê o homem caindo, a gente já começa a ver, então, essa separação do Espírito de Deus, porque o homem é mau e pecaminoso. O Espírito, então, não habita no meio disso. Então, a gente vê, durante o Antigo Testamento, muitos relatos do Espírito Santo sobre, né? A gente vê muitos profetas dizendo que viu o Espírito Santo sobre a sua vida. E a gente vê relatos do Espírito Santo tomando a vida daquela pessoa, agindo e depois saindo. A gente tem Saul, que aconteceu isso. A gente tem Sansão, que aconteceu isso. Só que aí, quando Jesus vem, e é interessante que a gente leu hoje, João Batista, então ele recebe a revelação de que aquele que o Espírito Santo vir e permanecer, este é o Filho de Deus. Então, Jesus, não há pecado nele. Ele não nasceu do pecado e chegou ali sem o pecado. Ele foi batizado para cumprir-se a palavra.
E com isso o Espírito Santo, então, permanece nele. E aí ele começa o seu ministério e faz todas as coisas que nós sabemos. E pela graça do Senhor Jesus, e por o seu amor e o seu sangue derramado sobre nossas vidas, quando aceitamos a Jesus e o sangue do Senhor começa a nos purificar, o Espírito Santo também permanece em nossas vidas. Pela graça derramada e pelo sangue derramado do Senhor Jesus. Então vamos lá, João, capítulo 1. Nós paramos e vamos continuar no versículo 35, que fala sobre os primeiros discípulos de Jesus. Só para a gente ter uma ideia, esses subtítulos, né, títulos que é dado sobre trechos da Bíblia, no original não existe, né? A gente precisa sempre estar atento a isso. Foi colocado para que a gente tenha uma noção sobre qual vai ser o assunto. Mas a gente percebe que em várias Bíblias, esses subtítulos têm nomes, têm sentidos diferentes. Muitas vezes não aparecem e muitas vezes aparecem de maneiras diferentes. Então, esses subtítulos no original não existiu. Eles foram colocados para que a gente, ao ler e estudar, já comece a compreender para onde estamos indo na nossa leitura ou no nosso estudo. Então, esse é um trecho do Evangelho de João, que ele pode se dizer sinótipo, né? Que ele está ligado com Mateus, Marcos e Lucas. Então, João, capítulo 1, versículo 35, diz assim: No dia seguinte, João estava ali no evento com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu-lhe: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzindo é Pedro. Então, a gente tem um momento aqui bem interessante, né? Nós sabemos que Jesus, ele, ao ser batizado, ele sai e vai para o deserto. E lá ele passa 40 dias, correto? E ali ele é tentado, depois ele volta. E aqui quando a gente não presta atenção em algumas coisas, a gente passa batido. Se a gente lendo aqui, eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu vi isso e a gente tem que estar sempre atento. Ele fala assim: no dia seguinte, João, ali novamente, João estava ali novamente com os discípulos e viu Jesus passando. Esse dia seguinte é do quê? A gente às vezes precisa fazer algumas perguntas, pode ser até bobas, mas precisamos perguntar: será que é o dia seguinte do seu batismo ou qualquer dia seguinte depois de Jesus, os seus 40 dias no deserto? Porque se você voltar lá com os outros evangelhos, a gente sabe que Jesus
Pelo menos até eu aprendi dessa forma, né? Posso estar enganado, mas a gente aprendeu que Jesus, logo após ser batizado, ele sai e vai para o deserto. O Espírito Santo o conduz para o deserto e não para a sua casa. E não para ele ficar andando ali perto de João, onde João está, ao ponto dos discípulos de João estar com ele ali, passar um dia com ele e tal. Então, talvez a gente tenha aqui feito por João, de uma maneira, uma passagem de tempo que a gente não está visualizando, vamos dizer dessa forma. Mas precisamos, então, muitas vezes compreender quando diz o dia seguinte, essas coisas. E eu não tenho aqui também, eu não sei como isso está escrito no original. Mas o que precisamos entender é que João está acelerando. Então, eu creio que esse dia seguinte relatado aqui não é literalmente o dia após o batismo de Jesus. Só para a gente estar sempre atento, que o que se procedeu depois do batismo de Jesus foi o Espírito Santo o conduzindo para o deserto. Só depois, então, ele encontra os discípulos o começam a seguir. E a gente também tem outros relatos, por exemplo, de como Pedro encontra Jesus, sobre o barco, a rede, jogar os peixes. E aqui a gente está vendo João trazendo também de outra forma, que a gente está vendo Pedro indo, né, diante de Jesus. E não que Jesus foi até o barco ali, estava ali, André então fala realmente para Simão. E acontece aquela situação, então, de Jesus mandar jogar os peixes para do outro lado, né, do barco, então o barco quase tomba, e a gente vê ali Pedro, então, reconhecendo que Jesus verdadeiramente é o Messias, então Jesus o chama, né, para ser pescador de almas. Então é interessante como... E você sabe o que é legal disso? A gente fala assim, pô, então estão se contradizendo. Isso é que faz com que a Bíblia seja humana. Isso é o que faz com que a Bíblia seja verdadeira. Porque se não fosse, se fosse para ser uma mentira, seria tudo igual. Mas nós estamos relatando, João está relatando o que ele ouviu. Como ele ouviu. E como ele viu todas essas coisas. E isso traz essa veracidade bíblica, mesmo trazendo uma visão um pouco diferente do que os outros, o sentido final é o mesmo. Jesus começou a levantar os seus discípulos. 43. Jesus chama Filipe e Natanael. De novo, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhes, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael. Ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E é a respeito de quem os profetas também escreveram. Aí ele fala, Jesus de Nazaré, filho de José. O interessante é achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, que é o que a gente vê os judeus quando eles questionam sobre Elias. Quem é você? É o profeta? Você é o Messias? Você é Elias? E a gente vê, então, Filipe trazendo ali, então, para Natanael, qual foi a visão que ele teve, o entendimento que ele teve. Então, a gente vê aqui Filipe, um cara conhecedor das Escrituras. Lembrando que todos ali, todo judeu, a grande maioria deles,
a sua infância, eles passam estudando o Pentateuco. E aí aqueles que mais se destacam nesses estudos acabam sendo escolhidos pelos rabinos para continuar, então, se transformar um rabino, um mestre. Então, todos os judeus eram conhecedores, principalmente do princípio, do básico de tudo. Quando Felipe fala assim sobre quem os profetas também escreveram, significa que Felipe já se aprofundou um pouco mais. Porque ele já saiu da obrigatoriedade, que é conhecer ali a Torá, né, os 5 primeiros livros, e foi para conhecer também os profetas. Conhecer um pouco mais da história. E aí a gente tem então a resposta de Natanael, né? Versículo 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus, ao se revelar a Natanael, eu não sei se vocês todos assistiram The Chosen, mas essa cena ela é muito interessante, porque aqui a gente não tem noção de quem é Natanael. E aí os caras colocaram uma história para Natanael. E é interessante que colocaram essa cena de Natanael ao pé da árvore, ao pé da figueira, né? Depois de um problema grande que ele teve, clamando ao Senhor. E é interessante que na série, né, como a gente vê aqui, não está escrito, mas ele fala: o Senhor me vê? Será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor me vê? E ele estava sozinho. E aí, quando Jesus encontra ali, então, Natanael, e ele fala: eu ouvi quando você estava debaixo da figueira. Então, tipo assim, eu ouvi o seu clamor. Eu não virei o meu rosto de você, eu estava ali. Isso é o Espírito Santo, Deus, tudo ali presente em Jesus, trazendo esta revelação. Para que Natanael, então, o reconhecesse como mestre, como filho de Deus, o rei prometido a Israel. E aí Jesus fala assim: então você creu só porque eu falei que o vi debaixo da figueira? Tipo assim, Jesus podia ter falado assim: eu estava ali perto e vi você lá. Ou então me contaram sobre isso que aconteceu. Aí Jesus ele termina falando assim: digo-lhes a verdade, você ainda verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então é bem interessante, né? Essa maneira com que Jesus trouxe ali Natanael, é a maneira como ele trouxe o próprio Simão, né? Através de sinais impressionantes. Mas o mais interessante é que Felipe e André começaram a seguir Jesus por quem Jesus era. Por ter ouvido, porque Felipe também provavelmente era seguidor ali de João Batista, como André, por ter ouvido a mensagem de João Batista e ouvido o que João Batista falou, cara, peraí, não é você então que a gente deve seguir, é ele.
E o interessante é que a gente não tem aqui, mas é como se João Batista falou, é ele mesmo, vai. É com ele que você deve ir, é atrás dele que você deve ir. E aí a gente vê então André e Felipe não precisando nem ser convencidos pelo Messias. Eles simplesmente começam a seguir a Jesus. Isso é bem interessante. Vamos continuar? Capítulo 2 do Evangelho de João, então. Inicia-se com Jesus transformando água em vinho. Então a gente pode perceber, né, como eu já tinha dito, João não relata os 40 dias de Jesus no deserto. Então João realmente está acelerando o tempo para que a gente possa chegar no que João acha mais importante, se a gente parar para pensar, que é o momento em que Jesus se entrega. Mas não é por isso que ele não deixa de relatar partes da vida de Jesus e alguns milagres. Olha, Sim. eu percebo aqui que nós, né, todo milagre, toda manifestação sobrenatural de Jesus, aqui como ele vê Natanael lá na figueira, ele é um meio, ele não é um fim. Ele aponta para Cristo. Ele aponta a revelação do Messias. E não é simplesmente uma experiência por si só, para, sei lá, a gente pode dizer assim, mística ou espiritual. Não, ele é uma ferramenta simplesmente para montar, para ser uma placa, um direcional de Jesus, da manifestação do poder e da glória dele, né? Então, você vê que através disso, Natanael crê, né? E a gente pode aplicar para o dia de hoje que essa parada de milagre, essas coisas aí da pessoa ser incentivada a buscar um milagre, assim, sabe? Simplesmente pelo milagre, e não pelo quem o Senhor é. Eu discordo um pouco dessa visão aí. Eu discordo um pouco sobre essa forma com que essa informação é colocada. Claro que ali é pregado, algumas pessoas acham que é um incentivo ali para a fé da pessoa estar mais alinhada, enfim, elas criam alguns pretextos ali, só que eu vejo que não converte a pessoa, sabe? Não transforma, não traz realmente um material de quem é Cristo, de quem é o Deus Pai. E eu fico pensativo, assim, sabe? Essa parte da Bíblia aqui, ela traz realmente como nós carnais, né? Nessa natureza pecaminosa, nossa, enfim, a gente tende muitas vezes a aquele Deus de milagre, de revelação, enfim, e não realmente a característica do Senhor, a santidade, os atributos e tudo que é revelado aqui por João. Se você parar para pensar, entendendo mais ou menos o que você está dizendo, é a multidão. Sabe a multidão que seguia Jesus? A multidão que seguia Jesus queria Jesus? Ou queria os sinais e os milagres que ele fazia? Então hoje, não muito diferente daquela época, ainda existe a multidão. Aqueles que estão buscando apenas o autor do milagre. Apenas o milagre de Jesus. Não estão buscando a Jesus, não querem nem saber. Eu quero o sinal, eu quero o milagre. É tipo assim, não estou generalizando, mas é tipo assim, eu só creio se isso acontecer. Só que aí isso acontece. E aí ele vai, então aconteceu o milagre, então vou em busca de outro, vou em busca de outro. E aí vira um caçador de milagres, um caçador de sinais, e na verdade não buscam ao Senhor. Não creem em Jesus como ele verdadeiramente é.
Pelo menos eu entendi dessa forma, do que você quer dizer, que acabam sendo caçadores de sinais. É aquelas pessoas que falam assim, olha, tem um profeta ali, ó, cara, vai lá. Ah, tem outro profeta ali, ó, que revela o seu futuro, cara, vai lá. Fica caçando essas coisas. Só que aí quando você vai perguntar para esse cara, qual é o seu tempo de estudo bíblico, de leitura? Quanto tempo você gasta de oração? Começa a fazer umas perguntas simples e você começa a ver que intimidade com o Espírito Santo é 0,00 alguma coisa. E aí são caçadores. São pessoas que vão ser o quê no final? Ou elas são transformadas e param com isso e começam a buscar verdadeiramente ao Messias, ou vão ser enganadas no final. Vão achar que estão certas e quando perceberem o engano corrompeu o seu coração. E infelizmente, Jesus já tinha avisado sobre isso. Cuidado para que não sejam enganados, pois virão falsos cristos, falsos profetas, e vos enganarão. E como eu faço para não ser enganado? Cara, só tem uma maneira de conhecer o que é, só tem uma maneira de conhecer o falso, conhecendo o verdadeiro. Se você não conhece o verdadeiro Cristo, quando vier o falso, ele vai te enganar. É igual muita gente está esperando um sistema do governo do anticristo, uma grande perseguição religiosa, que vai ser o cara que vai perseguir e destruir a igreja. No princípio, não. No princípio, ele vai ser o cara que vai ajudar a igreja a se fortalecer. Na verdade, ele vai lutar contra quem persegue a igreja. Ele vai ser um cara, assim, vamos dizer, nos termos de hoje, um cara de princípios, da direita, né? Um cara que defende os valores da família, os valores que nós defendemos hoje. Mas por que isso? Porque ele precisa enganar a todos. A Bíblia, se você for lá em Apocalipse, capítulo 17, você vai ver. O governo, ele está junto com a besta. Mas depois o que vai acontecer? Ele vai brigar com a besta. E este governo vai matar a besta. Isso é engano. Para que até a palavra diz, né? Se fosse possível, até os santos seriam enganados. Aí sim. Aí, como Jesus disse, quando vier a desolação, como disse em Daniel, aí virá a grande tribulação. Aí você esquece. Aí o anticristo vai mostrar a cara, e aí ele vai perseguir e matar os santos, como diz lá em Apocalipse. E Deus vai permitir que os santos sejam perseguidos e mortos pelo falso Messias, pelo anticristo. E aí sim, nessas últimas 42 semanas, como está escrito, ele vai se revelar quem ele é. E a sua verdadeira face. É quando a besta vai dar o seu verdadeiro poder. Mas, no princípio, não vai ser assim, não. E aí, se a gente não está firmado da palavra, não conhece a palavra, não estuda, não está atento, não está cheio do Espírito Santo, quando essas coisas acontecerem, seremos enganados. Por quê? Porque estamos atrás de profecias, estamos atrás de milagres. Ah, eu descobri que tem um pastor assim, 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 que ele ora e as pessoas são curadas. Eu vou lá porque eu preciso ser curado. Se a intenção do seu coração for boa e verdadeira, isso vai acontecer. Mas quando isso se torna ritual e rotina, precisamos tomar cuidado, porque aí, em vez de estarmos buscando Jesus, estamos apenas correndo atrás de homens que fazem milagres. E também, Éder, aplicando para mim, eu sempre fui um cara muito racional, ainda sou. E que, por vezes, assim, eu ficava sempre atento sobre essa manifestação e me bloqueava, sabe? Às vezes, assim, diante da manifestação do Espírito. Aí o Senhor realmente me trouxe
um meio, assim, sabe? Um meio que eu digo, eu levo para a Bíblia, assim, normalmente, e não mais... Porque aqui o Senhor, ele faz a manifestação, ele faz a revelação. O povo de uma, dessa maneira, de que não precisa. Porque o Senhor, ele é, se ele quiser, ele faz. É a vontade dele, Sim. soberana. Né? E sobre isso que você falou, sobre esse cenário apocalíptico, para mim, essa visão, esse pensamento, ele está acontecendo já, assim, muito real, sabe? Toda essa forma de governo, de comunismo, de socialismo, qual que é a visão dos caras? É fazer com que as pessoas dependam cada vez mais do governo e não delas mesmas, né? Essa é a visão, essa é a tocada deles. Então eles criam bolsas daquilo, bolsa, enfim, para que as pessoas não se arremetam ao próprio esforço, à própria busca. Então elas terceirizam tudo para o Estado. Essa é a parada para mim. Quando chegar lá, vai terceirizar tudo e e quem não for com essa corrente, quem ir contra essa corrente vai ser perseguido. Por quê? Porque eles criam um método, já está unificando moeda. Então ali provavelmente ali a criptomoeda, enfim, você já está lascado, porque vai ser a única forma de negociação. Então como que você vai comprar comida? Enfim, é um cenário para a gente discutir que é muito real. Então eu vejo assim, as pessoas buscarem às vezes um anticristo literal. E a Bíblia traz que no fim dos tempos vão ter muitos falsos cristos, certo? E eu vejo que esse espírito do anticristo, ele atinge muitos governantes aí que já estão nessa prática, nessa intenção, né? Vamos dizer assim, o presidente da ONU, que a gente comentou aqui a última vez, a doutrina dos caras é relativizar instituição familiar, toda a estrutura que remete a um padrão de moralidade, de princípio. Então, quebrando isso, eu já não condeno mais o mal. Então, é isso que eles querem. Eles querem tirar o pensamento de condenar o mal. Então, eu posso ver homem com homem, mulher com mulher. A mulher pode ter o direito de aborto. O cara pode se drogar, enfim. Eles batem muito nessa relativização, né, de uma forma assim muito estratégica, que quem é muito perceptível, quem leva isso para o estudo, para o conhecimento, ele vê que já está acontecendo. Para mim, a gente está vivendo muito isso já. E só voltando para o texto aqui. Travou, irmão. Você está travando bastante. Isso. Então, Tá travando, legal. Tá travando, a gente nem ouviu o que você falou agora. Voltando para o texto. não, beleza. Eu só falei que, voltando para o texto, o Senhor, ele é poderoso, ele revela, e a gente não pode pôr freio nele, só que né? Acho que é isso que é a ideia Quer falar nisso? que fixou aqui. Eu queria rapidinho, eu sei que você já passou para o segundo aí, né? Mas Não, deixa eu falar, gente, de qualquer coisa a gente não lê. aí, o que acontece? Fazendo essa leitura aqui, eu trouxe algumas, vamos dizer assim, né? Revelações, né? Chamando minha atenção. Do primeiro versículo que você leu no 35, que ele fala, né? João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, né? Aí o que eu vendo aqui, 2 dos seus discípulos, significava que ele tinha mais discípulos, né? E aí o que eu entendi nesse versículo aqui? A importância da gente estar na companhia de pessoas certas e no lugar certo. Legal. Porque aí no 36 ele vai falar, observando que Jesus passava, diz, eis o Cordeiro de Deus.
Então aqui João evangelizou de alguma forma aqueles 2 discípulos, né? E aí os 2 discípulos, ouvindo o que ele falou, e se tornaram e seguiram a quem? A Jesus. Olha o poder da palavra, falada no momento certo, né? Por mais que ele estivesse vendo ali que Jesus passava. E aí, o que acontece? Os discípulos, quando ouviram aquela palavra, eles seguiram, né? Vou seguir, porque essa palavra foi boa. Mas quando chega no 38, que fala, e Jesus voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, disse-lhe, o que estás procurando? E eles disseram, né? Rabi, que quer dizer mestre, onde está hospedado? Aqui, o que me veio assim na mente, né? Nesse 38? Que Jesus, ele sonda os nossos corações. Por quê? Se os caras estavam seguindo ele sabendo que ele era Jesus, por que ele fez essa pergunta? Quem está se procurando? E aí o senhor falando aí sobre as pessoas, eu vou lá em tal profeta, porque vai ter tal homem fazendo revelação, vai ter tal pessoa, né? Olha a pergunta que Jesus fez, quem estás procurando? Ou seja, você está procurando seguir Jesus ou adorar Jesus, um exemplo? Né? E aí, quando eles falam, aí o que ele fala? Aí ele pega e fala, Rabi, né? Ou seja, que quer dizer o mestre. Aí o que Jesus vinde e vede? Jesus não diz, eu sou. Né? Vinde e vede. O que você está procurando, você vai encontrar em quem? Em mim. Que Jesus convida eles a acompanhar, né? Para que eles possam ver se realmente ele é o quê? O mestre. Aí eles falam, e eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Então eles ficaram um dia ali, vamos dizer assim, observando ou aprendendo, né, com o mestre, para ver que realmente aquele era o mestre. Você imagina? Oi? Você imagina passar um dia ali com Jesus nesse momento? Exatamente, e foi Jesus que convidou, vinde e vede, né? Se eu sou realmente o mestre. Mas como entender que aquilo que Jesus estava fazendo caracterizava que ele realmente era o mestre? E aí, quando chega, ou ele vai falar, aí vai e passa, né? Aí ele vai falar, um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão. Ou seja, eu fiquei tão feliz que eu encontrei o mestre, eu vou lá falar para quem? Para o meu irmão. Eu vou novamente evangelizar. Olha o poder quando a palavra entra em nossas vidas. E aí o que vai dizer? Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele e disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, né? Aí na interpretação do senhor quer dizer outra coisa. Foi uma outra fala na interpretação, acho que o senhor fala, né? No do senhor aí, qual que é? Na minha está dizendo que quer dizer rocha, que é a mesma coisa que é Pedro, né? Que ele fala. Pedro, Isso, rocha. Aí, isso aqui trouxe para mim assim, ó. Você leva as pessoas até Jesus, mas chegando lá, Jesus que se revela a ela e decide que aquela pessoa vai ser na presença dele. Porque aqui rocha significa o quê? Forte, né? E aí, no dia seguinte, Jesus decide partir para Galiléia, onde encontrou Filipe e disse-lhe, segue-me. Olha só, vinde e vede. Agora Jesus chamou para seguir. E você vê que cada um aqui que Jesus vai se encontrando, Jesus trabalha de uma forma diferente no convite a estar com ele. Porque ele disse, segue-me. Ora, Filipe era de... Aí vai falar de onde ele era, a cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael. Esse é que o senhor falou aí, até da questão lá dele estar orando, né? Sim. E disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Quando Filipe fala isso a Natanael, o que chamou a minha atenção é a resposta que Natanael dá. E Natanael disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ou seja, ele expôs realmente o que estava dentro do coração dele, não ficou pensando sem falar, né? Verdadeiro. E aí o que o Filipe respondeu? Vem ver, ué. Se de lá pode sair, né? Vem ser testemunha. Aí, quando Jesus viu Natanael se aproximando, o que Jesus fala a respeito? Eis um verdadeiro israelita,
em quem não há falsidade. Olha, isso aqui chamou muito a minha atenção, porque quando Natanael fala lá em cima, ele é verdadeiro. Ah, fala sério, será que vai sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Por que o Messias viria de lá, né? Lá, vamos dizer assim, da onde? E aí, olha o que Jesus fala. Não há falsidade, ele é verdadeiro com as palavras dele. Ele não é, não, vamos dizer assim, é sincero. Será que alguém pensou, será que de lá vem uma coisa boa, mas não falou? E Natanael não, foi verdadeiro. Tanto que, assim, na minha concepção, tá, gente? Jesus reconheceu isso, essa qualidade nele, que não era o quê? Falso, não havia falsidade, né? E aí vai dizer, disse Natanael, de onde me conhece? Né? Que aí vem a parte que ele fala, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Aí o que eu vejo? Jesus vê o quê em nós? A intenção do coração. Jesus vê o nosso coração. E aqui, Natanael exclamou assim, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, através daquela fala de Jesus, Natanael teve uma revelação. Então, quando Jesus fala com a gente, de alguma forma, ele não dá... Aí, ele nos traz a revelação. Mais uma vez, Jesus respondeu, né? Por quê? Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, né? Creis, pois tu verás coisas muito maiores do que essas. Aí, o que eu entendi aqui? Não sei se vocês vão conseguir me entender, que eu falo demais, tá, gente? Jesus faz uma revelação para Natanael, que ele revela o quê? Em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Traz que revelação aqui? O que Jesus quis dizer que ele viria? Será que era o reino? Porque quando ele fala do coração, ele deixa bem claro, né? Que ele não há falsidade, ou seja, Jesus consegue ver o que está dentro dele. Mas Jesus fala para ele, né? Você está falando que eu sou o mestre porque eu te vi debaixo da figueira? Pois tu verás coisas muito maiores que estas. Ou seja, tu verás o meu reino. E aí o que eu vejo aqui? Que o seguidor, ele procura algo em Jesus. Mas o adorador, ou seja, o adorador não. Ele quer adorar a Deus, porque eu vejo assim que Natanael foi reconhecido com essa qualidade, porque a intenção dele não era só ser seguidor, e não era só ir ver, mas sim adorá-lo, né? Quando ele fala isso. E eu vejo também que tem umas pessoas que o próprio Jesus chama para conhecê-lo. Outras, o Senhor Jesus vai usar pessoas para que leve até ele. Outras, o Senhor Jesus vai criar situações para que ele possa conhecê-lo. Então, nesse versículo, eu achei assim poderosíssimo, sabe? Acerca da nossa caminhada com Jesus nesses tempos, para a gente ter essa percepção. Um exemplo, como que eu fui parar até Deus, até na presença do Senhor Jesus? Ele usou alguém para me levar? Ele mesmo teve um relacionamento íntimo comigo? Ele mesmo me revelou algo? Ou foi alguma situação? Porque aqui a gente consegue ver esses comparativos, né? Sim. Eu achei muito forte essa leitura hoje. Para mim foi reveladora. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom. É isso mesmo. E é isso essa é a ideia disso daqui, né, cara? Cada um tendo a sua visão, a sua revelação e trazendo, a gente vai só somando e aprendendo. E é maravilhoso isso. Eu estava vendo esse negócio sobre você ver subindo e descendo, né, a escada. Jesus está trazendo tanto para Natanael como Felipe, né, os dois estavam presentes aqui, está remetendo o que acontece com Jacó, né? Isso. E aqui ele traz um comentário bem interessante que ele fala assim: então Jacó chamou aquele lugar de Betel, né? Um lugar que significa casa de Deus, né? E aí ele conclui aqui falando então que Jesus agora é o novo Betel. Ele é a casa de Deus. É onde ele está, o céu sobe e desce. A presença dos anjos está ali com ele, por ele ser o Filho de Deus e o Filho do homem. Muito bom.
Muito bom. Então é isso aí, gente. Vamos deixar o 2 para semana que vem, que já são 6h30. É maravilhoso. E é interessante, É muito né? bom, né? Tonei, você trouxe uma luz aqui que foi boa essa reflexão. Dessa forma, ouvir e depois Jesus, né? A gente ouve e depois a gente vai e convive com ele, né? É. O 37 lá, os 2 discípulos ouviram e depois o Jesus vinha de verde, assim como lá embaixo também. O Felipe fala agora para Natanael, né? Ele devolve, vem e vê. Vem ver. Ixi, o que aconteceu com você que agora você tá assim? Vem aqui ver o que aconteceu. Eu quero te apresentar quem me fez assim, né? É poderoso. Você vê como é simples o evangelismo? É. Não é muito. Não fez coisas mirabolosas aqui, não, né? É. Mas o evangelismo quando você está na presença. Porque não é o muito falar, não é? Mas é o que essa palavra carrega. É sobre a Neide ou sobre quem Neide está buscando, servindo? Porque quando a gente fala muito da gente, não traz resultado. Mas quando a gente fala daquele a qual a gente acredita, né? Que a gente... Porque não adianta... Não, por que aconteceu? Olha, tem um que eu conheço que me fez deixar de ser estressada, né? E aí... Mas será que de lá de onde você veio saiu alguma coisa boa? Essa palavra aqui, para mim, foi muito boa, porque da onde eu saí, né? Quem diria? Mas o que é interessante é sobre isso, é porque é um evangelismo que a gente precisa ter com quem nos conhece. Por exemplo, Natanael conhecia Felipe, e Felipe conhecia Natanael. Ele não ficou falando, cara, olha, eu encontrei o Messias, aquele que era anunciado por Moisés. E ele vem lá de Nazaré. Ah, você acha que vem alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa? Então já estava prejudicando a cidade. Já estava falando mal da cidade. Aí Felipe falou, tá duvidando? Então vem, vamos ver. Foi simples, cara. E às vezes a gente quer, com eloquência, falar sobre o soberano Senhor maravilhoso. Cara, é simplicidade, é a sua vida. E o seu falando aí, veio uma outra coisinha aqui que passou, né? Tipo assim, agora trouxe que quando Jesus viu Natanael se aproximando, o que ele diz a seu respeito? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. É como se Jesus estivesse dizendo para os outros assim, ó, há israelita que é o quê? Falso. Não é? Esse aí eu estou vendo como verdadeiro. Mas por que eu estou vendo ele como verdadeiro? Porque nele não há falsidade. É como se Jesus dissesse para a gente assim, ó, vai haver cristãos também que não são verdadeiros. Exemplo, né? Mas quem que vai reconhecer isso de fato e de verdade? Só Jesus. Só Jesus. Putz! Poderosíssimo demais, né? Então, quem sou eu, né? E que a gente ore para que ele nos revele também, né? Porque a gente não seja enganado. Porque olha só, isso aqui agora até é poderoso demais. Quem sou eu? Jesus é quem conhece o verdadeiro e o falso. Mas por quê? Porque ele é quem sonda e conhece os corações. E a intenção verdadeira de cada um. Putz, isso aqui foi poderoso. Hoje meu dia é meu dia. E aí a gente, muitas vezes, como cristão, gosta de ficar apontando e julgando, né? Cabe a nós. O próprio Jesus disse, não é a gente que tem que ficar julgando, é ele que vai fazer. E, na verdade, ele, não sei se vocês lembram, mas a gente leu, ele fala que nem é ele que vai julgar. Quem vai julgar é a lei no final. Você sabe uma coisa aqui, seu Éder, que esse 48 também é poderoso? Quando disse Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, né? Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Isso aqui me trouxe agora aqui o seguinte, quantas são as vezes que a gente julga o outro porque a gente está vendo o pecado que aos nossos olhos está sendo exposto? Mas o nosso não está sendo.
Mas quem que está vendo? O Senhor Jesus, porque ele diz aqui, ó, ele ainda relata, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Então, o Senhor Jesus vê todas as coisas. Então, a gente não tem que se preocupar. Um exemplo, como eu falei da questão do pecado, né? O outro, às vezes, ele é mais escrachado porque o pecado dele foi revelado, né? Assim como a intenção do coração. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro aqui que não importa onde você estiver, não importa onde você está, eu estou te vendo. E aí tem dois, né? Que eu acredito que esteja vendo também. Tanto o Senhor Jesus, como quem? Satanás. Interessante. E ele se aproveita dessas brechas, né? E se aproveita dessas brechas. Agora veio um monte de coisa, hein, Neide? Você despertou uma coisa aqui na gente que... Que bom. Mas a palavra é isso, Olha não só é como que é engraçado. interessante. Me veio uma aqui também, você falando. Olha só, lá no 42, Jesus é que fala quem somos nós, ou seja, nós só descobrimos a verdadeira, né, identidade quando descobrimos quem ele é. Quem ele é. Né? E aí, na verdade, ele nos mostra quem verdadeiro nós somos. Verdadeiramente. Né? Olha, você é Cefas, né? Pedro, você é rocha, você é pedra. Né? Você é forte. Putz, verdade. É verdade isso aí, viu? Eu fico muito feliz com a palavra de Deus, é maravilhosa, maravilhosa. Deus é bom o tempo todo, né? Muito bom. Acho que travou o seu Éder. Travou, Éder. Se não travou, ele tá. Se não travou, ele tá perfeito na pose. Volta. É muito bom a palavra de Deus. E assim, só fazendo uma consideraçãozinha, Neide, como que é importante, né? Nós trazemos esse ensino, essa revelação simples. Muitas vezes a gente quer, né? O homem quer fazer um discurso aí, como diz o seu Éder, né? Trazer complexidade, trazer mais dele, né? Quantas vezes a gente vê isso? Putz, realmente o que nos liberta e que traz a identidade é de saber de Jesus, né? É a palavra dele revelada em nós, né? E é interessante que a palavra é a mesma, mas para cada um, o Espírito Santo traz a revelação, né? Aí voltou. Travou, falaram que a foto ficou boa, hein? Deu um pico de energia, caiu tudo aqui, agora voltou. Vixe. Então, cada um, Deus traz uma revelação, né, acerca da palavra. Eu penso que a necessidade de cada um naquele momento. Eu estava pensando aqui, né, porque ali fala que no dia seguinte, João estava com 2 dos seus discípulos, né? E são os 2 que, quando João falou assim, ó, este é o Cordeiro, né? E aí os 2 falaram, então tá, então se esse é o Cordeiro, né? Aí eu fiquei pensando assim, falei, e os outros que já seguiam João? Continuaram seguindo João. Mesmo sabendo que João anunciava aquele que viria. Mas eles estavam tão apegados à pessoa de João, e meio que idolatrando, sabe? Eu gosto do meu pastor, eu gosto desse carinha aqui. Eu gosto de ficar com ele, então vou ficar com ele. Que quando, de repente, eles ficaram sabendo, falaram, não, então, pera lá, eu vou seguir o verdadeiro, né? Não, eles não foram. Interessante, né? Sabe outra coisa que você falando disso que me veio também sobre João Batista? Que devemos ser como ele, apontar o Cristo. A nossa missão é apontar o Cristo, não é apontar a nós.
Evangelizar, né? Não é que eu sou o cara, eu sou o profeta, eu sou o conhecedor, eu sou o João Batista, eu estou. Não. A nossa missão é aquele que é o Cristo, é apontar o Cristo, é apontar o noivo. Eu costumo dizer assim, nesses últimos dias, que a gente tem visto muito, não sei se vocês já ouviram esse relato sobre, é como se Jesus fosse o noivo, né, e a igreja ali, a noiva, sentados num restaurante comendo, e o garçom que tem que servir, os dois começa a flertar com a noiva. Na frente do noivo. Então, o que acontece muitas vezes, que tem acontecido e a gente vê com muitas lideranças, é tomando a igreja para si, diferente do que João Batista fez. João Batista falou, olha, segue ali, ó. Você sabe o que é interessante, seu Éder? Olha como o João descreve. Eis o sacrifício, ou seja, eis o quê? Eis aí quem será o sacrifício, né? Que vai, tipo assim, vai morrer por mim, por você. Essa palavra que agora veio assim comigo como, né? Pode estava ali do lado de quem seria sacrificado, porque cordeiro significa o quê? Né? Vamos dizer assim, o sacrifício. Sim. Então, traz até temor também, né? Vamos dizer assim, né? Veja o cordeiro de Deus, ou seja, o sacrifício de Deus, quem Deus irá sacrificar por mim e por você. E o interessante é que João já entendia isso, né? Eu sou muito visual, tá, gente? Então, eu não sei se vocês assistiram quando, acho que foi não sei se foi na quarta, acho que foi na quarta temporada, nos primeiros episódios ali de The Chosen, quando o João é sacrificado. Eu não assisti. Vocês viram que impressionante? É lógico que é série, né, gente? Não é bíblico aquilo. Mas é muito louco, porque quando o João é levado para ser sacrificado ali, e no momento que a cabeça dele é colocada sobre a bandeja, né, que vão ali cortar, ele olha a janela. Quando ele olha a janela, ele vê uma luz forte, e quando a luz vai enfraquecendo, ele vê um campo e um cordeiro. Tipo assim, não é, a gente não tá na Bíblia, mas isso pode trazer pra gente, tipo, dar aquela mensagem, tipo assim, eu estou com você o tempo todo. Até nesses momentos que parecem ser impossíveis. Pô, ele ia morrer, ele sabia disso. E aí aquela visão ali traz aquela mensagem, eu estou com você o tempo todo. Não importa o que está acontecendo, eu estou com você. O que a gente precisa fazer? Abrir os olhos e começar a enxergar isso. Eu estou falando aí dessas questões. Eu não sei se já assistiram aquele filme que está aí fazendo maior sucesso agora, A Forja. A Forja. Eu vi uns pedaços, cara, tá... Eu assisti ele, eu achei maravilhoso a mensagem que ele carrega. E aí eu assisti esse filme, até convidei um amigo meu, porque eu tenho um embate com o pai, e eu comecei a ver a sinopse, levei, né? E foi muito bom para essa pessoa o filme. E aí e passou uns 2 dias, eu vi um videozinho de um comentário de um pastor, só que eu não sei se é pastor, mas acho que ele é pastor. E ele falando a respeito desse filme. E ele foi assistir esse filme, que ele chorou muito e tal. Ele sentiu também tocado, ele quis dizer assim, que está um movimento agora acerca desse filme, né? Na pregação, ele falando ali, sentiu tocado e tal. Mas aí ele foi para casa, não sei se vocês viram esse vídeo, e ele foi dormir. E aí no dia seguinte ele acordou e veio entender qual que é a mensagem realmente daquele filme. E aí ele fala o seguinte, que aquele filme está tirando... É como se... vou só tentar traduzir mais ou menos o que ele falou. Que é como se o filme fosse feito para tirar as pessoas da igreja. Olha só. Por quê? Porque no filme, em momento algum, ele ouve-se falar da igreja, ele ouve-se falar, tipo assim, das pessoas irem ao culto, né? E aí ele fala uma outra coisa, aí ele fala assim, até acerca do dízimo, o cara lá decide o que fazer com o dízimo dele e tal. E aí ele teve uma visão totalmente diferente, vamos dizer assim, do filme, né? Na percepção dele, um dia após ele dizer que foi muito tocado quando assistiu o filme. E eu fiquei relatando, eu digo, meu Deus, mas o filme não fala disso.
né? Porque o que eu vi que o filme traz pra gente? Ele traz a seguinte mensagem: é um grupo de homens que decidiu, através do testemunho que cada um teve com Cristo, criar um grupo de homens para forjar outros homens na presença de Cristo. E aí, eles se reúnem, e aí o que eles se reúnem a cada, vamos dizer assim, uma vez no mês. E aí eles trazem pessoas novas para, através do testemunho, aquela pessoa encontrar a Cristo. E vamos dizer assim, o chefão desse grupo, né? O maior testemunho é o dele. E depois que ele teve esse maior testemunho, que foi quando ele perdeu o filho num acidente de carro, o motorista bêbado matou o filho dele, ele conheceu a Cristo de uma maneira diferente. E aí ele decidiu que daquele dia em diante a vida dele seria para levar Cristo para outras pessoas. E aí vem a história do menino na vida dele, resumindo assim rápido, né? Então, ele explica para o menino que até o trabalho dele, a empresa que Deus deu para ele, deu com uma missão, porque ele tira uma parte do lucro da empresa para patrocinar aquelas pessoas que vivem a missão. E isso não é igreja? É isso. Aí essa pregação que eu vi desse cara, ele falava, porque ele pega, tipo assim, é como se ele pegasse 10% da empresa dele e não fosse devolver o dízimo. Mas peraí, não é para manutenção da obra que ele está fazendo? Porque ele manda para os evangelistas que estão indo para a África, ele compra a Bíblia, ele leva manutenção, alimentos, ele cria alimentos porque ele tem uma empresa de negócio de fitness. Cara, o filme traz uma mensagem violenta de arrependimento, de libertação de pecado, de mágoa, né? Porque o menino tem muita mágoa da vida, de tudo. E eu falo, meu Deus, como que o cara conseguiu no dia seguinte ter uma visão totalmente distorcida? Aí veio para mim assim, né? Enquanto ele assistia o filme, ele estava movido por espírito. Depois que ele dormiu e acordou, ele foi movido pela carne. Então, na minha mente veio isso, assim, sabe? Então, a necessidade da gente ser movido pelo espírito. Tudo bem que é só um filme, mas ele usou um momento que ele tem ali de autoridade, onde ele está com o microfone diante de um público que falou algo para uma multidão. Então, o que eu estou falando para a multidão? É mesmo você. Porque ele trouxe uma visão. Não, e engraçado que tem um cara no filme que esse empresário fala assim para o grupo, né? Olha, se você precisar de alguma ajuda financeira, esse é o cara do dinheiro e tal, né? Brinca assim com ele, né? Porque Deus honrou ele de tal maneira que a empresa dele se tornou próspera, um outro homem. Só que esse homem que está ali é o homem que matou o próprio filho dele. Ou seja, quando o cara foi preso, ele foi na cadeia evangelizar o homem que matou o próprio filho. Para que demonstração maior de que Cristo está ali? Aí o cara tem uma visão totalmente... Gente, se vocês verem esse vídeo, você fala, meu Deus, será que ele assistiu o mesmo filme que eu? Eu vi isso aí nele também. Você viu? Eu não sei se você... Eu falei assim, meu Deus, será que ele assistiu o filme mesmo que eu? Porque eu ouvi 2 vezes o vídeo dele, eu não gosto de ouvir essas coisas assim, mas eu ouvi 2 vezes porque eu falei, mas eu assisti esse filme. E a mensagem não foi essa. No momento algum eu consegui tirar. Eu consegui tirar uma mensagem, sim, que Cristo traz o arrependimento, que quando ele entra em nossas vidas, a gente vai passar embates, mas ele muda a história da nossa vida, nos dá novos testemunhos. E o círculo de amizade que a gente está, ele nos tira, que ele fez isso com o jovem. Tirou da ambiência, levou para uma outra ambiência para ele ter novas experiências. E é isso aí. Você vê como que a posição da pessoa interfere depois na formação da opinião dela, né? Porque você, por exemplo, assistiu e tá aí, vivendo a sua vida, você aprendeu ali. O cara, ele por ser uma liderança, ele já colocou isso no contexto de manutenção da igreja, e ele já falou assim, aí, tá vendo? Por isso que não tem dízimo mais, por isso que as pessoas não... Porque o cara decide o que quer fazer, e aí não vem mais para a igreja por causa de filmes. Então, aí ele já entra num outro contexto, ao invés de pegar, parar, olhar o exemplo do filme à luz do que Cristo faria ou do que o Cristo fez, né? Isso, né? É tipo assim, Difícil. eu não sei quem é, então eu vou trazer minha opinião sobre assim, ó. É pastor que não sabe depender do Espírito Santo. E aí ele quer confrontar a igreja, que tipo assim, provavelmente ele já tem pessoas ali que saíram fora, e aí ele quer levar esse sistema de desengrejados, quer trazer esse tema. Cara, isso é tema de quem não tem o Espírito Santo, velho. Não me importa se a pessoa... Você não tem que falar assim, ó, a pessoa ela tem que
É o cara que usa Malaquias para fazer a pessoa devolver o dízimo, deixar ela com medo, ou você devolve, ou o devorador vai comer tudo que é seu. E é esse cara que é o quê? Controlar a igreja. Se você parar para pensar, esse filme, O Quarto de Guerra, todos esses filmes que a gente chama de gospel, poucos relatam da pessoa indo na igreja. O único que talvez que é mais focado assim na igreja, porque é a história do pastor, é o do Deus não está morto. É. E esse foco é uma continuação do Quarto de Guerra, tanto que tem personagens lá que testemunham o que aconteceu no outro. Ele chama uma velhinha para pelo menino. Então, assim, é uma continuação. Eu amei. Eu não assisti o filme, eu vi um trecho, mas tem personagens também do Deus não está morto. É. Naquele final lá tem um jovem, um advogado, pregando na escola, na faculdade. Então, tipo assim, cara, as pessoas querem. Eu vejo dessa forma. Deus está levantando porque ele precisa alcançar muitos em muito rápido. Está muito próximo da vinda. Então ele vai levantar essas coisas. Por exemplo, ó, eu ouvi dizer que já bateu a bilheteria do Wolverine com o Deadpool, que foi uma das maiores que teve nesses últimos dias. O sucesso está muito maior. Por quê? Porque é um mover, cara. É um mover. Não tem o que fazer. Foi. O Espírito de Deus está fazendo e vai fazer, velho. E vai se levantar pessoas que a gente se diria santas, vai se levantar contra, cara. Não tem o que fazer. E essa ideia... Acho que quando a gente for estudar Malaquias, vai dar umas 50 pessoas aqui nessa live. E se você parar para pensar, eu não vi o filme, tá? Eu vi alguns trechos. Eu vi o final ali do filme, né? A situação com a fábrica ali no final. E ele conclui assim, ele fala assim, ele fala sobre multiplicar aquilo, né? Quem vai continuar? Cara, aquilo é um chamado. Aquilo é um chamado. E se vocês pegarem, não sei se vocês viram esses atores depois pregando em igrejas, cara, a mulher ali, que é a mãe do menino, que é a principal do quarto de guerra, sem ser a senhora, né, a que se converte, ela fala assim, cara, Jesus está voltando e vocês precisam parar com essas coisinhas. E precisam se focar mais em Jesus, precisa buscá-lo mais. Não dá tempo de ficar aí com essas rusgas, de ficar reclamando porque a pessoa não está dando dízimo. Cara, cadê a sua fé no Espírito Santo? Se você abrir uma igreja, não é as pessoas que estão dentro da igreja que tem que sustentar essa igreja. Quem vai sustentar é o próprio Deus. E ele vai usar pessoas para isso. Agora o cara que fica ali batendo. Ah, misericórdia. Você não depende de Deus, você está dependendo das pessoas. E aí é a galinha que põe os pintinhos debaixo do braço ali. Aí não deixa, não faz. Ah, não vão assistir o filme não, porque o filme é anti-igreja. Ah, pô, fala sério. Quantas pessoas não saem transformadas? Mas assistir... Você não vê esse pastor lá no púlpito falando, ah, você foi assistir Deadpool? Ah, você foi assistir tal filme? Você fica assistindo esses filmes da... Qualquer coisa, né? Séries que tem. É igual você... Quantos cristãos não assistiram lá A Casa de Papel e ficou torcendo para os vilões? Você entende isso, cara? É a distorção de valores. E essa distorção de valores, seu Éder, é algo que pode acontecer em nossas vidas assim, numa distração. Um exemplo, eu não assisto novela, mas às vezes você vê a pessoa assistindo novela, ela tá torcendo pela amante. Porque a amante aparentemente trata melhor o marido da outra. Então, assim, é coisas que é sorrateiramente mesmo, né? Se a gente não vigia... Não, e é interessante, eu estava comentando isso ontem com uma colega de trabalho, falando como que as novelas de hoje, né, ela vem tentando inserir umas coisas, e aí essa televisão que a gente tem aqui, né, a maior rede que a gente tem, agora eles começam a fazer uma novela com um pouquinho de cristão. De cristão.
com um pouquinho ali. Então, a personagem é cristã, né? A personagem ela era evangélica, mas depois ela cantava, e cantava funk, dançava, e você fala, mas peraí, né? Mas aí eles fazem de uma forma para pegar aquele cristão que está no começo ou não está firme na fé e fala assim, então pode, porque, né? Então pode. Aí vem aquelas duas frases que a gente sempre fala. Não tem nada a ver. O que é que tem? Essas duas matam o cristão. Essas duas afastam o cristão do caminho. Porque ele começa a olhar lá e fala assim, não, mas isso aí não tem nada a ver, então pode. Então eu vou escutar um funk, eu vou dançar um funk, eu vou, sei lá, aí daqui a pouco já está fazendo outras coisas que não, sabe? Tudo porque começou com não tem nada a ver. Ou o que é que tem, né? É complicado. Aí, André, você lembra que eu falei para você que de vez em quando a gente ia até 7 horas da manhã? É raro, mas às vezes a gente... Porque se deixar, a gente vai até 10 horas da manhã. Desse papo. Entrar no mover aqui e esquece. Ainda bem que hoje minha primeira cliente é 9 horas. Então eu tô... Não, cara, mas é isso, cara. É o mover, a gente vai aprendendo. A ideia sempre foi essa. A ideia sempre foi essa, e é um somando, e sempre ali dentro do que a gente viu, dentro do contexto, a gente vai aprendendo. E Deus vai sempre... Para mim é um prazer, viu, gente? Eu, pequenininho aqui, tá com vocês aí, tudo... Glória a Deus, é um privilégio mesmo. Deus é muito bom. Mas vamos orar, para a gente poder encerrar, e aí a gente volta segunda-feira para continuar nosso estudo. Pode orar, Diego, para a gente, por favor? Posso? Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, ó Pai, quão glorioso é o Senhor, quão amoroso é o Senhor, ó Pai, grandioso, poderoso, ó Pai, que nos permite acordar cedo e nos dedicarmos, ó Pai, à leitura das Tuas Escrituras. E mais, Pai, o Senhor fala conosco através dela, ó Pai. E nós pedimos, Pai, continue derramando do Seu Santo Espírito sobre nós, continue falando aos nossos corações, Pai, através destes momentos, através do que aprendemos pela Tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor quer nos dizer para o dia de hoje, ó Pai, das nossas condutas, daquilo que o Senhor quer transformar, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, entre em nosso ser, muda tudo aquilo que precisa ser mudado, corrige aquilo que temos falhado, Pai. Tudo para que a sua vontade seja feita em nossa vida, ó Pai. E aí sim, que nós possamos ser participantes da tua obra aqui na terra, ó Pai, levando a tua palavra àqueles que não conhecem. Também através do exemplo de vida, ó Pai, que outras pessoas possam enxergar a ti, ó Pai. Através do exemplo da vida que levamos, ó Pai. Não para nos vangloriarmos, não. Para que o seu nome seja exaltado, Pai. Para que o Senhor seja engrandecido. Para que essas pessoas reconheçam que há vida através de Cristo Jesus, aquele que veio e morreu por nós, pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus, ó Pai, que sofreu, que foi a oferta para resgatar as nossas vidas, Senhor. Nós reconhecemos tudo isso em Ti, ó Pai, a sua grandeza, o seu poder, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, ó Pai, o nosso Senhor. Nós queremos servir a Ti, Pai. Se não foi para Te servir, não há porquê, Pai. Não tem a quem seguimos. Só há um nome na terra que possa ser louvado, glorificado. E esse nome é Jesus Cristo.
Por isso, Pai, nós pedimos, continue, ó Pai, nos fortalecendo neste propósito, continue, ó Pai, nos incentivando, nos incomodando, ó Pai, para que estejamos atentos e estudando a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, por aqueles que já estiveram nesse grupo, que tiveram a oportunidade de estudar nesse horário e que agora não estão mais, que o Senhor esteja, de alguma forma, incomodando-os para que eles venham a participar, ó Pai. Se não for desse estudo, se não for nesta hora, em outro momento do dia, que eles tenham prazer em buscar ao Senhor, prazer em mergulhar nas Tuas Escrituras, ó Pai. Toque os corações daqueles que estão céticos, daqueles que estão acomodados, ó Pai. Que eles possam ter seus corações aquebrantados, que eles possam buscar ao Senhor, estudar a Tua palavra e deixar, ó Pai, que o Seu Santo Espírito os guie e fale também aos seus corações aquilo que o Senhor tem para a vida deles, assim como o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Perdoa, ó Pai, todos os nossos pecados, as transgressões, aquilo, ó Pai, que temos falhado contigo, aquilo que temos levado como algum pecadinho de estimação, aquilo que não temos deixado para trás. Mostre o Senhor, mostre e perdoa, Pai, aquilo que temos falhado. Encoraje-nos, ó Pai, a largarmos aquilo que não vem de Ti, ó Pai, aquilo que tem entristecido o Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai. Muitas vezes não temos enxergado com clareza. Então, que o Seu Santo Espírito nos revele, fale aos nossos corações, ó Pai. Muda o nosso ser. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Ser conosco no dia de hoje, tudo que fizermos. Que o Senhor esteja à frente de tudo. Queremos também, Pai, lembrar por aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, de saúde, passando por lutas, Pai, passando também por uma perda, um luto, que o Senhor esteja com cada um, dando-lhes o suporte, Pai, encorajando-os e principalmente mostrando que há salvação e vida eterna em Cristo Jesus, Pai. Esse é o nosso clamor que fazemos com o perdão dos nossos pecados, Pai, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo. Literalmente acabamos o capítulo 1 de João, e quanto há aprendizado. Deus é maravilhoso e Ele quer continuar falando com você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida excepcional na presença de Deus. E o meu desejo é que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.